Ser 100% racional pode, na verdade, te deixar pobre. A gente cresce ouvindo que finanças é pura matemática, que é só somar e subtrair. Olha só o que acontece de verdade dentro da sua cabeça. Mas, se fosse só matemática, todo professor de economia seria bilionário e ninguém nunca se endividaria no cartão de crédito. A verdade brutal é que 80% das decisões financeiras que você toma não acontecem na calculadora. Elas acontecem no seu sistema límbico, a parte emocional do cérebro. Já parou para pensar por que tanta gente inteligente que sabe fazer conta continua patinando na vida financeira sem conseguir construir patrimônio de verdade? Ou pior, vive estressada tentando otimizar cada centavo e nunca sente paz. Tem um segredo que os livros clássicos de economia ignoram, mas que a psicologia comportamental já desvendou. Existe um fator invisível que vale mais do que juros compostos. Hoje eu vou te mostrar por que pagar a dívida errada, aquela que a matemática diz para você deixar por último, pode ser a chave para desbloquear a sua liberdade e, ironicamente, te fazer lucrar muito mais no longo prazo. Vou te explicar o que acontece no seu cérebro quando você troca a lógica pela paz de espírito e te dar 3 estratégias mentais para usar isso a seu favor ainda hoje. E olha, o que eu vou te falar aqui não é para você rasgar dinheiro ou ser irresponsável. Muito pelo contrário, é para você entender como a sua biologia funciona e parar de lutar contra ela. Sou psicólogo e estudo o comportamento humano há anos, e o que eu vejo no consultório e na vida real é claro: planilha não paga boleto emocional. Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente precisa desmontar é a tal da otimização matemática. Se você pegar qualquer manual de finanças, a regra é clara: você deve pagar primeiro a dívida com os juros mais altos. Isso é o que chamam de método Avalanche. Matematicamente, é impecável. Se você deve no cartão de crédito a 10% ao mês e tem um financiamento imobiliário a 0,5% ao mês, a lógica dita que você mata o cartão e empurra a casa com a barriga o máximo possível. Mas aqui entra a neurociência para bagunçar o coreto. O nosso cérebro não evoluiu para lidar com taxas de juros abstratas. Ele evoluiu para buscar recompensas rápidas e fugir da dor imediata. Quando você tenta seguir a matemática pura, muitas vezes você entra em um buraco negro de desmotivação. Digamos que essa dívida de juros altos seja enorme. Você passa meses, talvez anos, pagando e parece que o saldo nunca diminui. O seu cérebro, que é viciado em dopamina, o neurotransmissor da motivação e do prazer, para de receber recompensas. Você entra em fadiga mental. É o que chamamos na psicologia de esgotamento do ego, ou ego depletion. A sua força de vontade é um recurso finito, como a bateria do seu celular. Se você gasta toda a sua energia tentando ser matematicamente perfeito, uma hora a bateria acaba e você chuta o balde, comprando algo que não devia só para sentir um alívio momentâneo. É aqui que entra a estratégia contraintuitiva: pagar a menor dívida primeiro, mesmo que ela tenha juros baixos. É o famoso método bola de neve, mas com um twist psicológico. Quando você elimina uma dívida pequena, você ganha. Você vê um saldo zerado. O seu cérebro recebe uma injeção imediata de dopamina. Ele entende: eu sou capaz, eu tenho controle. Essa sensação de eficácia reduz a ansiedade de fundo que fica consumindo sua energia mental. Parece frio falar de hormônios quando o assunto é dinheiro, né? Mas na verdade, isso mostra como nós somos máquinas biológicas. Você precisa alimentar sua motivação, senão a estratégia mais perfeita do mundo desmorona na primeira crise. Agora, vamos aprofundar um pouco mais, porque aqui a coisa fica interessante de verdade. Vamos falar sobre segurança e risco. Existe um mito de que para enriquecer, você precisa ser um tomador de risco frio e calculista o tempo todo. Ah, não pague a casa própria, invista o dinheiro porque o rendimento supera os juros do financiamento. Na planilha? Sim. Na vida real? Depende de quanto o seu estômago aguenta. Vou te contar a história de um cara. Vamos chamá-lo de Marcos. O Marcos é engenheiro, um cara extremamente lógico. Ele tinha um financiamento imobiliário e um dinheiro guardado que poderia quitar a casa, mas ele mantinha o dinheiro investido porque rendia 2% a mais que os juros da dívida. Matematicamente, ele estava ganhando. Só que o Marcos odiava o emprego dele. O chefe era tóxico, o ambiente era pesado, ele estava à beira de um burnout.
Mas toda vez que ele pensava em pedir demissão ou começar o próprio negócio de consultoria, ele travava. Sabe por quê? Porque no fundo da mente dele existia uma voz gritando: você tem uma dívida de 30 anos nas costas. Se você perder a renda, você perde o teto. Um dia, conversando sobre isso, ele me disse: cara, é bizarro. Eu olho para a conta de investimentos, vejo o dinheiro lá, mas eu me sinto preso. É como se o dinheiro não fosse meu, porque ele já está comprometido com o banco. A gente conversou muito sobre a hierarquia das necessidades de Maslow. A base da pirâmide é segurança, abrigo. Se essa base está ameaçada, mesmo que seja apenas uma ameaça psicológica, você não consegue subir para o topo da pirâmide, que é a realização pessoal, a criatividade, o risco calculado. O que o Marcus fez? Ele foi contra todos os amigos do mercado financeiro. Ele sacou os investimentos e quitou a casa. Ficou com a conta bancária quase zerada, mas sem dívida nenhuma. A reação dele foi imediata. Ele me contou depois. No dia que eu apertei o botão de pagar, foi como se tivesse saído um elefante das minhas costas. O silêncio na minha cabeça foi ensurdecedor. 2 semanas depois, ele pediu demissão. Sem o medo de perder a casa, a tolerância dele ao risco explodiu. Ele abriu a consultoria. Nos primeiros 6 meses, ele ganhou pouco, mas estava tranquilo porque o custo de vida fixo tinha despencado sem a prestação da casa. 3 anos depois, ele estava ganhando o triplo do que ganhava no emprego antigo. Se ele tivesse sido racional e mantido a dívida para ganhar aqueles 2% de diferença nos juros, ele provavelmente ainda estaria naquele emprego tóxico, ganhando menos e gastando com remédio para gastrite. Entende a jogada? O lucro não veio da arbitragem de juros. O lucro veio da liberdade psicológica que permitiu que ele tomasse um risco maior na carreira. Pagar a dívida errada deu a ele a segurança para fazer a aposta certa na vida. Isso nos leva a um conceito fundamental que eu quero que você guarde: carga cognitiva. Toda dívida que você carrega, seja ela grande ou pequena, ocupa um espaço na sua memória RAM. É como um aplicativo rodando em segundo plano no seu celular, drenando a bateria. Você pode não estar pensando na dívida agora, mas o seu cérebro está monitorando essa ameaça constantemente. Isso gera cortisol, o hormônio do estresse. Níveis crônicos de cortisol diminuem a sua capacidade de tomar decisões complexas, reduzem a sua criatividade e te deixam mais impulsivo. Ou seja, estar endividado te deixa, literalmente, menos inteligente momentaneamente. Quando você opta por quitar dívidas que te incomodam emocionalmente, aquela que você deve para um parente, ou aquela do cartão que te lembra de uma compra estúpida, você está liberando o processamento mental. Você está comprando peace of mind, ou paz de espírito. E paz de espírito é um ativo financeiro. Gente tranquila negocia melhor. Gente tranquila não aceita qualquer proposta de emprego por desespero. Gente tranquila enxerga oportunidades que o desesperado não vê. Tá, mas como eu aplico isso na prática sem fazer besteira? Vou te passar agora 3 passos concretos para você usar essa psicologia a seu favor, sem quebrar a banca. Primeiro passo: a auditoria emocional da dívida. Esqueça a taxa de juros por 1 minuto. Liste todas as suas dívidas e dê uma nota de incômodo de 0 a 10 para cada uma. Qual delas tira o seu sono? Qual delas te dá vergonha? Às vezes, é uma dívida pequena com um amigo que te incomoda, nota 10. Enquanto o financiamento do carro te incomoda, nota 2. A regra aqui é ataque a que tem a maior carga emocional, ou a que pode ser eliminada mais rápido. Se a dívida do amigo é pequena, pague logo. O alívio de olhar nos olhos dele sem culpa vale mais do que o rendimento da poupança. Use esse alívio como combustível para atacar a próxima. Não é sobre ser irresponsável com juros altos, é sobre ganhar tração. Se a diferença de juros não for brutal, priorize a sua sanidade. Segundo passo: a criação da fortaleza. Antes de tentar investir em criptomoedas ou ações arriscadas, garanta o seu chão. Para muita gente, isso significa a casa própria quitada. Para outros, é ter 12 meses de custo de vida guardados num investimento super seguro e líquido. Identifique o que faz você se sentir invulnerável. Quando você atinge esse estado de segurança psicológica, o seu cérebro muda a chave do modo sobrevivência para o modo expansão. É aí que você começa a ganhar dinheiro de verdade, porque você para de jogar na defesa e começa a jogar no ataque. Terceiro passo: o teste do travesseiro. Toda vez que você for tomar uma decisão financeira baseada apenas na matemática, faça o teste. Pergunte-se: se eu fizer o oposto do que a planilha diz, eu vou dormir melhor? Se a resposta for um sim rotundo, considere seriamente ignorar a matemática. Por exemplo, ter dinheiro investido rendendo bem, mas ter dívidas em aberto.
A matemática diz, mantenha assim. Mas se você acorda no meio da noite preocupado com a dívida, pague. O custo do seu estresse e da sua saúde a longo prazo é muito maior do que a diferença de rentabilidade. E tem um detalhe que as pessoas esquecem. A vida não é linear. Planilhas projetam um mundo perfeito, onde você tem emprego para sempre e o mercado nunca cai. A realidade é caótica. Ter menos obrigações fixas, como dívidas, te torna antifrágil. Você aguenta as porradas da vida muito melhor do que quem está alavancado até o pescoço, mesmo que essa pessoa tenha mais patrimônio bruto. Olha, o que eu quero que você entenda não é para ter medo de dívida boa ou para fugir da matemática. É para você usar a matemática como uma ferramenta, não como um mestre. A verdadeira riqueza não é um número na tela do banco. A verdadeira riqueza é a autonomia sobre o seu tempo e a tranquilidade da sua mente. Se pagar a dívida errada te devolve o controle da sua vida, então, meu amigo, ela foi a dívida mais certa que você já pagou. Não é pouco romântico ou anticientífico. É a natureza humana te dando um caminho mais sustentável. A gente não é robô. A gente precisa de vitórias. A gente precisa de segurança. A gente precisa sentir que está progredindo. Então, hoje à noite, faz um favor para o seu eu do futuro. Pega aquela lista de pendências. Não olha só para a coluna dos juros. Olha para dentro. Escolhe uma coisa pequena, que seja, e resolve. Sente o peso saindo. Sente a dopamina. E usa essa energia para dar o próximo passo. Decifrar o dinheiro não é só sobre economia, é sobre autoconhecimento. E quando você entende isso, ninguém te segura. Amanhã a gente conversa mais. Um abraço.